Olá, o TVE Entrevista Especial recebe hoje o líder indígena Ailton Krenak. Ambientalista e escritor, é considerado uma das maiores lideranças do movimento indígena brasileiro com reconhecimento internacional. Ailton, muito obrigado por atender o convite da TVE, a TV Pública da Bahia, para esta nossa conversa. Entre os dias 14 e 17 de janeiro, centenas de lideranças indígenas se reuniram no Parque do Xingu, num encontro convocado pelo cacique Raoni e organizado pela Juventude Kayapó. Uma semana depois, o presidente Bolsonaro presenteou o Brasil e o mundo com a seguinte frase: "Com toda certeza, o índio mudou, está evoluindo. Cada vez mais o índio é um ser humano igual a nós." O que significa isso? O ambiente, digamos assim, o ambiente político, né, no nosso país, ele está tão assim pobre que esse tipo de frase suscita muita crítica, observação, mas é um tipo de comentário, igual esses comentários que as pessoas fazem sobre time de futebol, sobre jogo, sem responsabilidade nenhuma. E é claro que não é uma conversa que a gente espera de uma pessoa que está cumprindo um mandato de presidente da República, mas vamos ter que Digerir. conviver com esse tipo de comentário. Ele é um desrespeito ao senso comum. Ele não diz respeito ao povo indígena, ele diz respeito à inteligência das pessoas. Uma frase sua: tem uma descoberta do Brasil pelos brancos portugueses em 1500. Depois tem uma descoberta do Brasil pelos índios nos anos 70, 80 do século XX passado. A que está valendo é a última. Essa é uma frase sua. Que descoberta foi essa? E quantos eram os povos indígenas em 1500? Quantas línguas? Quantos eram na metade do século passado? E como é que a gente está hoje? Qual é o cenário hoje? Ao invés de a gente negar que tenha havido alguma descoberta, eu preferi dialogar com a ideia de descoberta. Se o evento da chegada dos europeus aqui nas Américas em 1500, que acaba sendo mais uma data simbólica do que uma data de fato, eu costumo dizer que não teve nenhum desembarque aqui em 1500. Então é uma data simbólica. E ela foi anunciada como uma descoberta pelos brancos desse continente e do povo que vivia aqui, dos índios. Os índios não ficaram sabendo disso. Ela é tão simbólica que por uns 100, talvez mais de 100 anos, muita gente que vivia aqui no litoral mesmo do que veio a ser o Brasil, sequer souberam que tinha embarcações descendo aqui na praia. Quando esses encontros começaram a se dar, eles se deram em diferentes tempos, em diferentes lugares aqui da costa atlântica. E ele não conta como uma descoberta para o povo indígena. No período da colônia, a campanha era uma campanha para dizimar essa gente que vivia aqui dentro. Eram 5, 6 milhões, estima-se. O professor Darcy Ribeiro conservadoramente fala em 5, 6 milhões, mas mais recentemente os demógrafos, né, o pessoal que trabalha com demografia, eles têm conta muito superior a isso. Estimam que tivesse 16 a 20 milhões de pessoas vivendo nisso que veio a ser as fronteiras do Brasil com os nossos vizinhos, da Colômbia, do Peru, do Equador. E é interessante lembrar que, Venezuela, é interessante lembrar que esses países que foram configurados em torno disso que é o Brasil, eles continuam sendo tendo um fluxo muito grande de povos originários entre essas fronteiras. Que vão e vêm. Vão e vêm. Então essa contabilidade ela é sempre imprecisa. E se foram milhões de indígenas que estavam aqui quando essa parte do continente começou a ser invadida mesmo, né? Quando começa a exploração desse território e a mortandade, o genocídio contabiliza 12 milhões de indígenas mortos
ocupação mesmo e consolidação disso que veio a ser, no final da colônia, né, a fundação do Brasil, a República, essa coisa. Com a República, nós entramos numa contagem regressiva, onde a estratégia de constituir o Estado brasileiro significava acabar com os índios. Ninguém esconde isso. A nossa história inteirinha mostra isso. Era para acabar com os índios, para nascer essa coisa nova. Logo no começo do livro Ideias para Adiar o Fim do Mundo, seu livro, você contesta a ideia de humanidade construída ao longo de milênios. Fale um pouco sobre essa concepção de humanidade que não é essa que nós estamos todos acostumados a ela. Para quem teve a experiência de formação, que pôde nascer e viver numa outra cultura, sobre essa ideia de humanidade, ela é uma observação quase que externa a esse concerto de povos. A Idade Moderna, ela inaugurou uma ideia de mundo que projeta uma humanidade, onde todos os povos de qualquer lugar do planeta iam entrar dentro do mesmo protocolo. E os outros iam ficar à margem. Esse protocolo, não, a promessa desse protocolo lá atrás era para todos. Só que no caminho, esse para todos foi ficando cada vez menor, até ele virar um clube. Como dizia o Milor Fernandes, nós somos, todos os seres humanos são iguais, né? Só que alguns são mais iguais do que os outros. Essa humanidade foi fazendo esse recorte até chegar a um lugar em que a humanidade mesmo ela é um modelo que nem todo mundo alcança. E os sub-humanos que vivem na borda do 70%. planeta... esses 70%, 80% que vivem na borda do planeta, eles não são nem objeto mais de qualquer esforço de humanização. Eles são mesmo jogados numa vala comum de gente que não precisa nem existir. São os sub-humanos. Então, se existe uma humanidade que era uma promessa romântica sobre nós, os povos do planeta, ela foi abandonada faz tempo. E as instituições que dão sustentação para esse tipo de projeto, né, Unesco, a ONU... Você cita muito criticamente essas instituições como reprodutoras desse modelo, é isso? Elas são esteios, na verdade, da continuidade dessa promessa de que existe a possibilidade da gente se constituir como uma humanidade. Unesco, ONU, Banco Mundial, todas. Todas essas grandes agências multilaterais que nasceram lá no começo do século XX, que se consolidaram depois da Segunda Guerra Mundial, elas são esteios mesmo desse ideal de humanidade que a Europa projeta, é uma ideia claramente centrada na Europa, né, eurocêntrica, e que irradia para o mundo essa promessa civilizatória, que ela é muito parecida com a afirmação desse presidente que disse que os índios estão... se tornando humanos iguais a nós. Se tornando humanos iguais a nós. De certa maneira, ele está se referindo a essa promessa dessa humanidade, que, ao que tudo indica, nem ele ainda foi admitido nela, porque ele é um clube muito seleto. Isso tem a ver com a outra frase sua, tipo, nós estamos em guerra. Que guerra é essa? Quando eu disse que nós estamos em guerra, eu estava dizendo ele de um lugar identitário, que é o lugar dos povos indígenas que sofrem um genocídio sem parar, com altos e baixos, mas sem parar, né? Se nós temos lideranças indígenas hoje que são ridicularizadas e ofendidas pela fala da autoridade pública, seja um ministro, um presidente da República, uma autoridade, alguém que está ocupando um lugar de autoridade na nossa vida pública, essas mesmas pessoas, elas são ameaçadas de morte nos seus lugares de origem, quando eles estão simplesmente exercendo o direito deles de defender sua própria vida e de proteger seu território, sua família, seu povo. Então, esse mínimo direito de existir, ele está ameaçado. Nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas são
executadas em seringais, em comunidades indígenas, em trilhas, em caminhos, em porto, na beira do rio. E é uma vergonha que a gente tenha banalizado o sentido da vida esse ponto, né? E isso nos põe em guerra. Mas tem outro sentido. Tem um outro sentido mais grave, que é estamos em guerra no sentido... a dita humanidade, né? Amplo de humanidade. Eu não conheço nenhum lugar do mundo que você pudesse, sem medo de ser desmentido, dizer, chega, está tudo bem, nós estamos em paz. Se não tem nenhum lugar do mundo que você pode falar isso, então por que nós vamos continuar... Por que nós negamos que estamos em guerra? Por que nós vamos continuar com essa falsificação, com essa hipocrisia de esse papo do mundo melhor, de uma humanidade? Isso não é um pessimismo atávico. Isso é uma percepção do que está acontecendo ao nosso redor, né? No Brasil, se não me engano, só lideranças indígenas foram 11 executadas no ano passado, 2019. Sem contar, a gente conversava há pouco sobre família de lideranças sendo atacadas. Há 3 semanas atrás, aconteceu esse fato absurdo de dizerem acharam mais uma pessoa assassinada e jogada no Igarapé. Então, tem gente que nem está na lista de quantos morreram, porque eles foram jogados em algum buraco, em alguma vala. E isso significa que nós estamos vivendo uma suspensão do sentido mesmo de um Estado organizado, com direito de cidadania, direito à vida. Que vale para todas as periferias de todas as grandes cidades do Brasil. E que a vida mesmo, ela está muito barata, né? A união dos povos indígenas que foi articulada ali nos anos 80, quer dizer, em que estágio está, como está isso? Na semana passada, um moço de um povo indígena da Amazônia escrevendo, agora tem muitos jovens indígenas nas universidades, tem uma verdadeira espécie assim de corrida de jovens na faixa de 15 até 20 e poucos anos para essa novidade que é o ensino superior para indígenas, né? Digamos que de uma década, de 10 anos para cá, isso foi num crescente ao ponto de que hoje a gente tem, já alcança talvez alguns milhares de indígenas de diferentes, quase todas as etnias, frequentando curso superior. E um deles me mandou um texto, querendo conferir comigo, sobre se nós somos tribos ou nações. E eu falei com ele que há 40 anos atrás, um punhado de pessoas de vários povos, né, do Mato Grosso, de Minas, do Paraná, do Rio Grande do Sul, do Nordeste, aqui da Bahia, de Pernambuco, do Mato Grosso do Sul, se reuniram, Goiás, e criaram e levantaram uma iniciativa chamada União das Nações Indígenas. E para a gente era tão natural que o nosso ajuntamento fosse de nações indígenas que a gente nem problematizava isso. A gente não criou a União das Tribos Indígenas, a gente criou a União das Nações Indígenas. E durante uns 10 anos, essa movimentação ela foi uma ação educativa interna às nossas aldeias, levantando discussões sobre território, sobre cultura, identidade e visões de mundo, cosmovisões, e foram essas discussões que engendraram os direitos dos índios na Constituição que nós temos hoje. Aqueles direitos que estão na Constituição, eles não são reconhecidos numa Constituição plurinacional que diz que o Estado brasileiro ou que o Brasil é um Estado plurinacional, como é o caso do Equador e o caso da Bolívia, que são Estados plurinacionais. Tem várias nações ali dentro, os Aimara, os Quechua, e nesse caso nós temos aqui nações. A nação Guarani ela é imensa, além de habitar o Brasil, ela habita países vizinhos também. Mas no nosso constitucionalismo, no direito brasileiro,
na ideia de Estado brasileiro, não cabe outra coisa que não seja uma nação, que é a nação brasileira. E eu, às vezes, brinco com o pessoal e falo, mas tem a nação corintiana também. Tem a flamenguista. Tem. Atleticana. Tem atleticana, tem várias nações. A União das Nações Indígenas, ela tinha sentido naquele final do século XX, porque os povos da América Latina e de qualquer lugar do mundo eram muito mais, digamos, eles tinham muito mais utopia. Eram povos que imaginavam mundos. E a coincidência é que quando começaram a acontecer eventos grandes no mundo, convocando a ideia de outros mundos possíveis, na verdade o que eles estavam fazendo era encerrando uma experiência longa de gente que era capaz mesmo de inventar outros mundos. Esses outros mundos era quando era possível pensar mudanças regionais ou até continentais, e que eram chamadas de revoluções, e elas eram muito mais feitas por pessoas vivendo cotidianos do que por entidades abstratas que promovem mudanças e que não são mudanças. E que não são para valer, né? Quando mudanças para valer aconteciam, esses ciclos de revoluções que aconteceram em vários lugares do mundo, inclusive na América Latina, sendo que o México talvez tenha sido o maior produtor dessas revoluções ao longo da sua história de país, e que é maravilhoso, e que sucedeu a série de outras revoluções aqui e em vários lugares do mundo, é como se elas tivessem sido apagadas da história, e apagadas da história das pessoas e apagadas da memória das pessoas. Nos anos 80, 70, 80, você e o Chico Mendes e companheiros conseguiram costurar uma aliança com os seringueiros, superando uma antiga disputa, ou rixa na Amazônia. Que aliança se tem e se deve buscar e ter hoje? É uma aliança muito mais ampla em relação ao que você está falando, né? Na verdade, é reconstruir, pelo que eu entendo, todos os laços, né? Não é só mais uma briga ou uma luta específica. É isso? Exatamente. Talvez seja uma busca de resposta para um tempo, né, já adiantado nessas experiências de mudanças regionais, onde eu até mencionei as revoluções, né, que aconteceram no século XX, e que quando a gente virou para o século XXI, as experiências tinham indicado que nós precisamos ser capazes de desenvolver outros tipos de afeto. Se aquelas alianças tinham uma marca política, só eram alianças políticas, agora a gente estava querendo explorar uma outra experiência, que são as alianças afetivas. Essas alianças afetivas, elas implicam em reconhecer identidades múltiplas, ser capaz de entender o que o outro está se propondo e propondo, não colonizar uns aos outros como se isso fosse a única coisa que a gente pode fazer. Encontrar os sentidos comuns. É isso? E parar de perseguir essas hegemonias regionais, né? O Sudeste, no caso do Brasil, sempre colonizou o resto do país. Isso é uma marca do Sudeste, né? São Paulo, então, se acha assim, tipo, premiado nesse papel bandeirante dele de disseminar o país com a sua mentalidade. E sem nenhuma capacidade de autocrítica. Como é que você vai construir alguma coisa junto com os outros se você começa engolindo o outro, né? A experiência dos índios com os seringueiros é a experiência de diferentes povos vivendo dentro da floresta, onde quem orientou esse processo foi a floresta, não foi gente. Foi a necessidade daquele tempo. A floresta educou essas pessoas. Eu costumo lembrar que a floresta educou essas pessoas para a convivência. E para um tipo de experiência de compartilhar
existências não só centrada na história humana, na história dos humanos, mas compartilhada com a experiência de existência da própria floresta. As narrativas que índios e seringueiros têm sobre seus mundos começaram a ser aproximadas. Porque havia, para traduzir um pouco, porque é complexo o que você está dizendo, é porque havia uma necessidade ali, então, até de sobrevivência de todos, da floresta, dos seringueiros e dos índios. Então isso... para quem está acompanhando a nossa conversa, Bob, entender talvez a particularidade dessa situação na floresta amazônica, onde milhares de pessoas foram levadas de outras regiões do país, mas principalmente do Nordeste, para ocupar a Amazônia no final do século XIX, começo do século XX, e constituíram uma força de trabalho que eram chamados soldados da borracha. Quer dizer, teve um grande empreendimento nacional de botar gente dentro da floresta que não eram os índios. Essa gente que foi para dentro da floresta e que não eram os índios, eles foram matar os índios. Claro. E tomar a terra dos índios. Eles foram tomar a terra dos índios para algum patrão. Os grandes seringais na Amazônia, o latifúndio na Amazônia, na primeira metade do século XX, ele era domínio de barões, de senhores que estavam fora, inclusive, da Amazônia. A grande maioria deles não vivia na Amazônia. Alguns viviam até em Belém, um ou outro em Manaus, mas a maioria era em outros centros ou até mesmo em Londres, em outros lugares do mundo. E eles estavam engajados já no sistema financeiro amplo e tinha uma mercadoria que todo mundo queria, que era o látex, a borracha, e outros produtos da floresta. Esses produtos e essa gente que entrou para dentro da floresta fez uma guerra contra o povo indígena dentro da floresta. A floresta educou essa gente. Durante um longo tempo, eles ficaram longe das suas matrizes culturais, esses não indígenas, a ponto deles mudarem a própria perspectiva deles de religião, língua. Gerações deles aprenderam a falar outras línguas, a reconhecer outras falas, a ter outros hábitos. Você entrava na floresta, não tinha uma avenida, uma rua, uma praça, uma matriz, uma igreja, uma capela. Isso que os aproximou. Eles tinham lá dentro da floresta as entidades da floresta. Então, o seringueiro, quando ele estava andando dentro da floresta, ele começou a ver o que os índios viam. Da mesma forma. E quando eles começaram a ver o que os índios viam, eles começaram a descobrir o que deu na experiência que eu compartilhei com o Chico Mendes, de que a gente podia desenvolver alianças. Que tinha um patrão no meio. E nessas alianças que a gente estava constituindo, a gente conseguiu tirar um espinho fundamental que estava entre essas relações, que era exatamente esse patrão, que nem sempre estava ali, mas estava em algum lugar, e constituindo latifúndios dentro da floresta, englobando terras indígenas e unidades onde os seringueiros viviam, seringais. A nossa aliança conseguiu distinguir as reservas extrativistas como território dos seringueiros e os territórios indígenas como as terras indígenas que a Constituição reconhece, assim como reconhece também as reservas extrativistas. As unidades de conservação, os territórios que existem hoje em regiões da Amazônia, na condição de áreas protegidas, elas somam, junto com as terras indígenas, a maior extensão de áreas naturais em estado de conservação no continente. Não só no Brasil, porque essa floresta não fica só no Brasil, essa floresta se estende, como a gente já disse Venezuela. aqui, para os países vizinhos, Peru, Colômbia, Venezuela, Bolívia. E esses territórios, eles se constituem hoje num dos maiores produtores de biodiversidade e de vida no planeta, assim como os oceanos. Então eles têm grandeza, têm importância, não dá para tratar esse universo com banalização, com conversa como a de algumas pessoas que dizem 80% da Amazônia a gente nem sabe de quem é. Né? Eu fiquei admirado do Luciano Huck
fazer uma afirmação dessa, porque se ele quiser mesmo saber quem tem o registro ou o domínio sobre 80% da Amazônia, ele tem várias fontes que ele pode consultar e ele vai ficar sabendo. E os dados sobre as terras indígenas são públicas. Elas são terras da União e é assegurado o direito é o habitat, o usufruto, o domínio dos povos que vivem nesses territórios. E é obrigação do Estado brasileiro cumprir a sua função de proteger esses territórios e proteger o direito das pessoas, dos seringueiros, das comunidades indígenas, das comunidades extrativistas, habitarem esses territórios que são de interesse comum. Eles não são a propriedade particular, né? Não tem essa coisa de o dono. Talvez o grande equívoco do Huck seja de achar que a Amazônia é um latifúndio, uma coisa assim, uma fazenda. Falando até de uma cena que é muito importante dentro desse seu raciocínio, que aliás é uma cena que eu vi porque eu estava na Constituinte, e a gente vai mostrar essa cena na hora. Na tribuna do plenário você estava de terno branco e camisa branca, gravata cinza, enquanto você pintava o rosto. Você disse: os senhores não terão como ficar alheios a mais essa agressão, movida pelo poder econômico, pela ganância, pela ignorância do que significa ser um povo indígena. O povo indígena tem um jeito de pensar, tem um jeito de viver, tem condições fundamentais para a sua existência e para a manifestação da sua tradição, da sua vida, da sua cultura, que não colocam em risco e nunca colocaram a existência sequer dos animais que vivem ao redor das áreas indígenas, quanto mais de outros seres humanos. 32 anos depois, onde estamos e como? Naquela época, a campanha pública e a disputa era sobre o que ia ser fixado no texto da Constituição. E era um vale-tudo. Os jornais, as mídias da época, as corporações, elas jogavam pesado, né, desqualificando totalmente a experiência dos povos indígenas e os direitos históricos desses povos de reivindicar um lugar dentro do concerto, né, do Brasil. E eu tive que denunciar isso na tribuna. Hoje, o lugar que justifica essa campanha não é mais o mesmo. A diluição desse esquema capitalista que disputa recursos naturais no planeta hoje, ele não tem endereço. É muito mais amplo, né? Ele é difuso. E eu não conseguiria me dirigir a nenhuma plenária, a nenhuma assembleia naqueles termos hoje, porque eles não merecem. Você só pode fazer uma comunicação quando você tem alguém que te escuta. Que está interessado, pelo menos, em saber do que você está falando. Se você não tem alguém que te escuta, é melhor você entrar em meditação, alguma coisa assim. Você e lideranças indígenas sempre se referem aos sujeitos coletivos, o que não esconde, pelo contrário, os grandes indivíduos, né? Tão atacado pelo governo Bolsonaro, que tamanho tem, entre tantos outros, o Raoni, que foi tão atacado no ano passado, naquela passagem do presidente pela Assembleia Geral da ONU? Que tamanho tem essas lideranças e qual é o significado mais profundo deles, independente do sujeito coletivo que ele representa e você também? O chefe Raoni, ele tem uma biografia tão vasta e, para além do sujeito coletivo, é óbvio que ele expressa e que ele se move pelo mundo, ele tem um vulto pessoal
de ter sido interlocutor da história recente desse país. Tem uma situação de quando estavam fazendo a Transamazônica, em que o chefe Raoni tem que conversar com o ministro Mário Andreasa, que era o trator daquele negócio. O trator daquele negócio. E a sabedoria e a genialidade do chefe Raoni na conversa com aquele homem, ela fica expressa quando o Raoni estende a mão, pega a orelha dele e chacoalha a orelha dele e fala com ele: você precisa aprender a respeitar os outros. Da grandeza que é esse sujeito, que além de coletivo, ele é uma pessoa singular, ele é uma pessoa incomum na própria... É um resumo da história ali. E ele já foi consultado, já foi considerado interlocutor suficiente para príncipes, reis, papa, presidentes, ministros, autoridades no mundo inteiro, alguns que ainda estão vivos e alguns que já morreram, mas que enquanto estiveram vivos, honraram o fato de ter conhecido uma grande pessoa, um grande chefe. Eu acho que a estatura do chefe Raoni é igual à estatura do Seattle, aquele chefe indígena que lá nos Estados Unidos, em 1865, mandou o general voltar e dizer para o presidente dos Estados Unidos que a terra dele não estava à venda. Ele tem essa estatura. Quem não consegue ver, não consegue mesmo. Falando em estatura ou ausência de estatura, 1 ano e 1 mês e pouco depois, no seu entender, o que o presidente Bolsonaro deveria fazer? Ele deveria pedir desculpa por todas as asneiras que ele fez até agora e tentar começar de novo. Pelo que se sabe, ou que se diz, ou se ouve, alguns povos ou porções teriam sido cooptados pelo governo. Você lê aqui, de vez em quando alguém diz ali, isso aconteceu, acontece, e como tratar isso? Como enfrentar essa situação? Vai ver que foi isso que ele fez, aquela piadinha dele sobre estarmos cada vez mais humanos. Humanos, os índios estão cada vez mais humanos, parecidos com nós. Deve ser essa aproximação dele com algumas pessoas indígenas que admitiram ele como um aliado, como um interlocutor interessante, que esteja levando ele a essa incrível análise sociológica. Eu não acho estranho, eu não fico escandalizado que um grupo de pessoas, por exemplo, lá da Raposa Serra do Sol, onde o povo indígena de Roraima teve que disputar com os arrozeiros gaúchos a invasão daquela região do país, e conseguiram tirar aqueles arrozeiros de lá, mostrou o quanto que aquilo era equivocado, errado, e ilegal, imoral. Com todas essas provas, eles conseguiram botar aquele sujeito para fora, mas é lógico que ainda ficou alguém que quer fazer alguém que quer continuar fazendo uma monocultura lá dentro. E esses sujeitos saem de lá, como qualquer um de nós, vai a Brasília, alguns convidados, alguns voluntários, para declarar apoio ao projeto de agronegócio, de garimpo, de mineração. E tem conhecidos meus de alguns povos que já fizeram declaração pública a favor de garimpo, né? Mas eu tenho certeza que se ele for fazer essa proposta para o povo dele, naquele território, ele não vai conseguir muitos apoios. Mas algumas pessoas fazerem declarações a favor de garimpo ou de mineração não quer dizer que o povo indígena está cooptado, ou que aquele povo está cooptado. Inclusive porque a situação que nós vivemos hoje de legitimidade, né, dos lugares onde cada um fala, ele está tão movediço que você já não sabe quando um cara está falando como uma autoridade ou nada.
Ou está só no Twitter. Ou quando ele está discutindo uma partida de futebol. Então, assim, banalizou o lugar de fala. Quando o governo começou a desmantelar a política pública com relação, por exemplo, à cultura, os trabalhadores do mundo da cultura, das artes, denunciaram isso como uma agressão. Isso não fez o governo mudar de política. Então, por que ele quer fazer uma média com 3 ou 4 caras que acham que o agronegócio ou o garimpo é uma boa e não ouve as milhares de pessoas que estão apontando o dano que é acabar com o Ministério da Cultura, liquidar com a FUNAI, acabar com o Ministério do Meio Ambiente, detonar com o IBAMA e com o ICMBio, acabar com o investimento em cultura. Essas vozes não dizem nada? Indo por esse caminho, é convidar a Regina Duarte para fazer de conta que está falando com a classe artística toda. Um povo que habita casas cobertas de palha, que dorme em esteiras no chão, não deve ser identificado de jeito nenhum como um povo que é o inimigo dos interesses do Brasil, inimigo como os interesses da nação e que coloca em risco qualquer desenvolvimento. O povo indígena tem regado com sangue cada hectare dos 8 milhões de quilômetros quadrados do Brasil. No seu livro Ideias para Adiar o Fim do Mundo, muitas vezes você recorre à mitologia, à fabulação indígena, para falar da terra como a mãe, do Rio Doce, onde você nasceu às margens ali, e seu povo, como um antepassado, para defender a experiência cotidiana dos indígenas. Em contraposição à ideia dessa humanidade homogênea que você já falou. Muitos que ridicularizam essa visão são exatamente os que entendem ser a Odisseia, supostamente de Homero, com todos os seus mitos e deuses, um formador, um cânone da cultura ocidental. Então, tem isso, né? Tem uma editora no Canadá que já comprou os direitos de traduzir para o inglês e lançar esse ano o Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Aí, na França, uma outra editora comprou também os direitos para a edição francesa e vai lançar no final de abril, lá na França. Junto com uma exposição maravilhosa que está ocorrendo lá agora, sobre o Yanomami. É uma exposição da Cláudia Andujá, do trabalho da Cláudia Andujá, que já foi exibida aqui no Instituto Moreira Salles e vai ser mostrado lá na Fundação Castiela, na França. E a aceitação desse livro me surpreende, porque eu não tinha nenhuma pretensão de constituir uma narrativa assim, sobre, digamos, o mundo que eu cultivo, esse mundo onde o Atu, o Rio Doce, é meu avô, onde o Tacrucrá, que é a montanha que tem na frente lá do terreiro da nossa aldeia, me fala alguma coisa. Você conversa. Se aquela montanha conversa comigo e eu acho isso interessante e posso contar essa história para você e você ouve e ela vira uma história que interessa a milhares de pessoas, isso tem um sentido maravilhoso. Eu citei. Se essas histórias encontram eco na visão que outras pessoas de culturas diferentes têm sobre a vida, sobre o mundo, eu acho que vale a pena a gente continuar compartilhando visões, mesmo essas visões que parecem fabulosas sobre a vida e sobre o mundo, porque nós podemos dar sentido às nossas existências. Já que a gente começou nossa conversa falando sobre um mundo quase que sem o sentido da experiência da vida, seja da experiência individual ou coletiva, onde a uberização vira uma marca do nosso tempo. Como é que você chegou a esse título? Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Eu estava no quintal de casa, fora de brincadeira, eu estava no quintal, em casa. Que é lá na Krenak. E eu tinha capinado o quintal, estava tirando o material do quintal, quando, de dentro de casa, minha mulher me avisou dizendo, estão te ligando. E não era ainda o celular,
era o aparelhinho que fica apoiado no suporte. E eu pedi para mim... Telefone móvel. É o móvel. Eu pedi para pegar o telefone, porque eu atendesse lá no quintal, sem ter que parar o que eu estava fazendo. Continuei no quintal, peguei o telefone e escutei um convite para ir falar num programa da UNB, o mestrado em sustentabilidade. Eu estava ocupado. E eu disse, sim. E era um convite para daqui a 4 meses. Eu disse, que obrigado pelo convite e tal. E desliguei. Voltaram a ligar de novo e falaram, mas a gente precisa do título da sua palestra. Eu falei, ideias para adiar o fim do mundo. Devolvi o telefone e continuei fazendo o que eu estava fazendo. 4 meses depois, me ligam e dizem, a sua passagem está aí, pega o avião e vem para Brasília. Eu falei, fazer o quê? A sua palestra, ideias para adiar o fim do mundo. Porque lotou, está cheio de gente aqui querendo ouvir sua palestra. Eu pensei, ideias para adiar o fim do mundo? Mas... Seguir capinando... Eu dei esse título, eu me perguntei. Aí os caras, já anunciamos e lotou geral aqui, você tem que contar como é que é esse negócio de ideias para adiar o fim do mundo. Então ela nasceu de uma poética situação de depois a gente ver como é que faz isso. Uma frase sua que tem também a ver com esse capinar, né? Capinando o quintal. Os povos indígenas sabem o que querem em meio a muita gente que não sabe o que quer. Essa muita gente, se eu bem entendo, é quase toda a gente que não entende que humanos e natureza são uma coisa só, deveriam ser uma coisa só, cada qual com sua singularidade e tal. É isso? É claro que tem povos em todos os continentes que estão na borda disso que a gente chamou de humanidade. Essa gente que está misturada com os caranguejos, com os tracajá, que estão nos mangues, que estão nas ilhas, algumas dessas ilhas, inclusive, estão desaparecendo agora, elas estão desaparecendo submersas, né? As mudanças climáticas estão matando urso nos polos e sumindo com ilhas. Nesses lugares tem ainda essa parte quase humana, essa gente que nem virou humanos ainda, que sabem quem são, sabem de onde são e sabem o que querem. Outra frase sua, não tem, a propósito do que você está dizendo, não tem gente mais adulada que consumidor. São adulados até o ponto de ficarem imbecis babando. Então, para que ser cidadão? Eu fiquei, digamos assim, admirado de outros observadores estarem também observando ou declarando que em diferentes lugares do mundo a experiência de ser cidadão perdeu o sentido e que as pessoas estão mesmo se sentindo à vontade nesse lugar de consumidor. E você ouve, inclusive, gerentes e governos de alguns países centrais dizendo que o que você precisa emoldurar é o consumidor, o cliente, e cada vez mais esquecendo e sublimando esse sentido de cidadão, ao ponto de que nós vamos chegar em uma situação em que, ao invés de você ter eleições onde cidadãos escolhem representantes, você vai ter uma tomada de opinião de consumidores para nomear governo. Você disse uma vez, Carlos Drummond de Andrade passou a segunda metade da vida sofrendo a humilhação de ver o que era sagrado para ele, virando poeira de minério em Itabira. Disso ele fez poesia e beleza, mas morreu dizendo que Itabira era só um retrato na parede. O que é hoje o Rio Doce, em cujas margens você nasceu? Você e seu povo. O Atu, né? O Atu Miereré. O Atu, ele é o Rio Doce. Essa entidade que aparece no mapa como bacia hidrográfica, o Rio Doce, e para o povo Krenak, a lama, o dano que atingiu Itabira e que atinge a bacia do Rio Doce, ele não consegue afetar essa entidade transcendente que é o Atu.
E nós não desistimos dele e ele não vira um retrato na parede. Porque diferente da cosmovisão que o Drummond compartilhava, que o Pico do Cauê, que as montanhas ao entorno da aldeia dele, elas tinham uma existência material, para nós, o Atu é uma entidade. Ele não pode ser abatido de uma maneira tão óbvia quanto as mineradoras acham. Ele vive, ele está submerso, ele está nos lençóis subterrâneos, e nós continuamos velando o Atu até que ele decida de novo conviver, coexistir com quem vive o seu luto temporário, né? Quando diziam que o Rio Doce morreu, o pessoal lá da nossa aldeia sempre dizia: não, é muito fácil eles dizerem isso, porque o costume deles é que quando alguém morreu, você enterra e continua a história. Nós não deixamos o Atu morrer, ele está vivo. Qual é o significado da frase: os xamãs estão avisando, o céu vai cair sobre a nossa cabeça? Para quem acompanha os relatórios do painel do clima, o céu. E também acompanha as declarações de gente que diz que não tem mudança climática, a gente pode ter dois extremos. A gente pode ter aqueles que acreditam que a única maneira do céu cair na nossa cabeça é na forma de tempestade, e aqueles que entendem que o céu pode cair sobre a nossa cabeça com a diluição desse mundo que nós habitamos, da floresta, dos rios, da terra. O Rio de Janeiro levou um susto outro dia, porque não tinha como abastecer a cidade com água. Isso é um tipo de queda de céu. O desaparecimento de Itabira para o Drummond é uma queda de céu. Os nossos rios transformados em esgoto, lamas tóxicas, etc. E lama tóxica é uma queda de céu. Então, depende da perspectiva de quem está olhando, ouvindo, né? Os xamãs estão sempre avisando que eles estão trabalhando para sustentar o céu, quer dizer, para manter o céu. O que é suspender o céu, que é outra expressão? Se a gente observar esse trabalho dos pajés de suspender o céu, nós vamos entender que é um trabalho de sanidade. Sanidade, é manter as pessoas com alguma capacidade de discernimento, com saúde mental, pelo menos. Isso não é pessimismo, né? Isso é a percepção das coisas como elas estão. Exatamente, não é uma amargura em relação à vida. É, na verdade, uma apreciação fantástica de estar vivo, que é muito bom. Quando você nasceu, nós éramos na Terra 3 bilhões de seres humanos. Hoje somos 8 bilhões, com 70% da população, 80% às margens disso que a gente está conversando. Há como a Terra suportar isso? O Mahatma Gandhi, ele respondeu uma pergunta parecida com essa, quando provavelmente a gente fosse esses 2 ou 3 bilhões, que já era assustador na época. E o jornalista era um inglês, que perguntou para ele se ele acreditava que a Terra tinha capacidade de suprir tanta demanda. E ele disse que a Terra tem a capacidade de suprir todas as nossas necessidades, mas só as nossas necessidades. Se você quiser ter uma casa na praia, uma lancha, um Mercedes-Benz, um apartamento, não dá. Mas se você quiser só viver aqui na Terra, dá. Essa resposta do Mahatma Gandhi, que eu estou simplificando, ela é de uma profundidade. Ela é de uma potência, porque o que ele está dizendo é o seguinte: se nós tivermos a possibilidade de nos constituir aqui nesse mundo como essa espécie aí, esses humanos, a Terra
proporcionou as condições para isso. Ela tem como suprir a nossa existência aqui, assim como a de todos os outros seres não humanos. Sem fabular agora, né? Os pássaros não vão perguntar quantos pássaros nós podemos continuar sendo, ou as baleias dos oceanos não vão perguntar quantas baleias podemos continuar sendo. Os únicos sujeitos que se fazem essas perguntas são esses remanescentes dessa ameba gigante que é a humanidade. Até onde a tecnologia é um avanço ou só um avanço? Eu acho que faz muito tempo que a tecnologia deixou de ser avanço e passou a atender mais a segunda pergunta, só um avanço. Ela não é mais um avanço, porque ela deixou de ser o desenvolvimento de resposta para as nossas necessidades e passou a ser experimentos de pura vaidade e de afirmação de poder, de alguns lugares de poder. Aquela parte da humanidade excluída, ela vai continuar excluída de tudo. E nenhum avanço desse vai ser compartilhado com ela. Então isso não é um avanço. Eu tive no início dos anos 2000 na aldeia Guarani Caiová e fiquei estarrecido com aquela história dos suicídios dos jovens, que eram mais de 200 à época. E pelo que eu leio, não sei se são fantasiosos os números, isso continua e continua crescendo, né? Para encerrar, qual é o triste significado disso? Tem uma história de um sujeito, um sertanista, um indigenista, que foi conviver com um povo indígena de contato recente, né? E ele ficou algumas semanas lá e ninguém se dirigia a ele. Até que ele conseguiu entender alguma coisa da língua e perguntou para o interlocutor dele: escuta, você não está me vendo? Né? Aí ele pegou e falou: não, eu estou te vendo, eu só não sei se você é uma pessoa, se você está vivo ou se você já morreu. No desenvolvimento da história, ele entendeu que para aquelas pessoas, estar vivo, esse cotidiano, essa fazeção de coisas que nós nos envolvemos nela, não era o objetivo da existência daquele coletivo. Aquelas pessoas tinham outras experiências de vida. E eles acreditavam sinceramente que essa gente ativa que fica aqui ao nosso redor pode ser só fantasmas, que eles não estão nem vivos. Vivos no sentido da experiência de estar vivo. São fantasmas. A gente falou em uberização, né? Se a uberização e o virar fantasma são coisas equivalentes nesses diferentes mundos, o que pode estar também em questão essas pessoas podem ter outra ideia do que é estar vivo. Muito obrigado por essa conversa. Obrigado, legal. Também achei uma ótima oportunidade do encontro que a gente tinha sido protelado, né? Muito bom, obrigado. Façamos outras. E obrigado a você que acompanhou esse TVE Entrevista Especial e continue com a gente. A TVE é sua, é da Bahia.